Olá, bom dia, queridos amigos. Sejam todos muito bem-vindos ao 8º episódio do projeto Setembro o Ano Todo, Cuidando da Saúde Mental e Espiritual, uma iniciativa do Centro Espírita Bezerra de Menezes, Amor e Caridade. O tema de hoje é Crianças e Adolescentes em Risco, uma dor silenciosa. Bem, as estatísticas mundiais assinalam então o aumento do suicídio na adolescência. É extremamente preocupante e entristecedor observar tantas crianças e adolescentes, espíritos em processo de crescimento e aprendizado, envolvidos em frustrações profundas. Muitas vezes, essas dores então decorrem de conflitos íntimos que podem ser de uma educação mal administrada pelos pais, de desequilíbrios emocionais não atendidos de forma adequada na infância, que podem levá-los a atitudes tão drásticas e ainda de situações reencarnatórias. Entre essas reflexões, destaca-se então um tema muito delicado e urgente, que é o suicídio em crianças e adolescentes. E é sobre essa realidade que nos debruçaremos hoje, buscando então compreender as suas causas, consequências e, sobretudo, caminhos de acolhimento e prevenção à luz da doutrina espírita. Lembre-se, você não está sozinho. Eu sou Patrick Ribeiro, voluntário do SEBMAC e servidor, então, da doutrina espírita. E com muita alegria, junto da minha colega Thaís, trago para vocês mais uma reflexão da nossa série Setembro o Ano Todo, então dedicada aí a um tema de profunda relevância. Bom dia, meu nome é Thaís, sou professora, psicóloga educacional escolar e voluntária no SEBMAC. Segundo dados do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Pediatria, coletados entre os anos de 2012 e 2021, aproximadamente 1.000 crianças e adolescentes entre 10 e 19 anos cometem suicídio no Brasil a cada ano. Isso significa que diariamente cerca de 3 crianças morrem por suicídio no país. Reforço que esses são os dados oficiais e a situação é alarmante, exigindo atenção e ações de prevenção. Precisamos escutar e acolher antes que a ideação suicida se torne um plano prático. O suicídio não é algo incomum quanto as pessoas imaginam. Infelizmente, pode estar próximo de nós. Em caso de suspeita de sofrimento psíquico, procure um profissional da saúde mental para interromper essa trajetória. O suicídio é uma das principais causas de morte entre adolescentes em muitos países. Entre crianças é mais raro, mas casos existem e não devem ser ignorados, até porque está em crescimento. Os fatores psicológicos, sociais e familiares contribuem significativamente. E nós temos que estar alertas para os fatores de risco que aumentam a probabilidade de pensamentos ou tentativas suicidas, que são transtornos mentais, como depressão, ansiedade, transtorno bipolar, transtorno de personalidade, o histórico familiar, quem já teve suicídio na família, violência doméstica ou conflitos graves, o bullying, o cyberbullying, que é a exposição a agressões físicas, verbais ou virtuais, abuso ou negligência, tanto física como sexual e emocional, problemas escolares como baixo desempenho, rejeição ou exclusão social e acesso aos meios letais. Então, nós precisamos estar atentos aos sinais de alerta, que podem ser sutis ou evidentes, como então mudanças bruscas de comportamento ou de humor, o isolamento social, a perda de interesse em atividades prazerosas, comentários sobre morte ou sentimento de inutilidade, desenhos, sugestivos realizados tanto na escola como em casa, a autoagressão ou comportamentos de risco e alterações no sono ou no apetite. E vamos falar agora então sobre a criança no ambiente familiar. O ambiente familiar ele tem um papel crucial na educação moral e espiritual, sendo então a família
o primeiro e mais importante ambiente de aprendizado e desenvolvimento. Os pais devem criar, então, um ambiente de amor, de carinho e disciplina, promovendo, então, a prática do bem e a conexão com os valores espirituais, como a empatia e o perdão. A reencarnação explica que o esquecimento do passado e a família é a oportunidade, então, para o desenvolvimento do espírito, com os pais como guias e modelos no processo, então, de evolução moral. No livro Help, o Rossandro Klinger nos alerta que as crianças nos dias de hoje estão pedindo limites. E quando elas agem de forma desobediente ao que estava estabelecido, de uma forma permissiva, se tornam então vulneráveis e incapazes de conviver e vencerem um mundo de desafios. Bem sabemos que em qualquer ambiente é necessário então regras e que precisam então respeitar essas regras. Para isso, é necessário então disciplina. Ao contrário do que muitos pensam, a disciplina tem então por objetivo podar ou oprimir, mas estruturar a vida da criança de tal modo que ela consiga então se encaixar no mundo real, tal qual ele é, e não tentar então adequar o mundo ao seu ego infantil. Hoje em dia, vivemos então em um ritmo apressado, quase que mecânico, e isso se tornou então um grande obstáculo para a educação e a disciplina dos filhos. A autodisciplina da criança desenvolve então a capacidade emocional de suportar derrotas, perdas, de aguentar críticas, sem sofrer então abalos significativos, já que desenvolve neles um senso interno de autocontrole. A inconsistência na aplicação da disciplina torna a educação permissiva e sem limites. O oposto disso também é pernicioso, pois uma educação severa demais, rígida e agressiva que só humilha e rebaixa a criança também é nevasta e destrutiva. As famílias devem então ensinar valores aos filhos. Assim, se teria então muito menos desajustes emocionais. Contudo, este aprendizado não acontece por meio de discursos, mas sim pelo exemplo. Por isso, exemplos como honestidade e veracidade são mais eficazes do que normas ou cansativas pregações morais. É extremamente saudável construir relacionamento com os filhos que tenham então por base a confiança e o respeito mútuo. Assim, vai nascendo então a autonomia, a responsabilidade e uma relativa privacidade aos filhos. Dependendo então da idade, os pais não têm somente o direito, mas sobretudo o dever de verificar o quarto dos filhos, as gavetas, o guarda-roupa, as redes sociais e o celular para garantir a segurança e o bem-estar dos mesmos. Então é uma questão de responsabilidade devido ao cumprimento do papel que lhe é devido. E à medida, então, que os filhos vão crescendo, eles devem e merecem, então, ganhar mais autonomia e privacidade, pois um dia, então, eles terão total autonomia e privacidade quando formarem aí as suas famílias ou forem morar sozinhos. Por outro lado, quando os pais pensam que, ao evitar críticas e não solicitar limites e respeitos, tornarão seus filhos mais capazes, conseguem exatamente o contrário. Os elogios, então, exagerados e a total falta de crítica fazem a criança e os adolescentes acreditarem que sejam especiais, melhores que os outros, criando uma visão, então, gloriosa e real de si mesmo. Porém, a realidade é bem diferente. Bem, nesse sentido, alertamos para, então, o desenvolvimento do transtorno de personalidade narcisista, que pode ser desenvolvido através de fatores como a criação excessivamente mimada e a falta de disciplina. Rosando Klinger menciona que os pais precisam então cuidar para não inflar o ego das crianças com a autoestima. O narcisismo, ela é uma doença que leva então a um profundo sofrimento. E os sintomas mais comuns e mais facilmente percebidos são aqueles em que o narcisista vangloriasse das suas conquistas, enquanto culpa os outros por suas deficiências e fracassos. Possui então essa necessidade de admiração, falta de empatia e sentimento de merecimento. Nem todo comportamento narcisista é um transtorno, pois na faixa etária até a adolescência, o cérebro ainda está em formação. E segundo Piaget, a criança nasce egocêntrica nas suas primeiras percepções que lhe indicam que o mundo gira ao seu redor.
Mas esse ser egocêntrico, ele precisa se transformar em alguém apto a viver em sociedade. Isso significa dizer que precisa conviver com os adultos e seus exemplos, as suas conversas e orientações irão modelando o seu comportamento e moldando o seu caráter, ao mesmo tempo em que lhe oferecem, então, uma segurança emocional. É crucial, então, distinguir os traços típicos da idade e um padrão persistente de comportamento que incentive o seu filho, então, a pensar sobre as suas atitudes e como essas atitudes afetam o outro, promovendo, assim, a autoconsciência. Espiritualmente falando, o narcisismo como um transtorno, a pessoa não se enxerga como uma pessoa enferma, e é uma reverberação de atos falhos de existências anteriores, que acontece devido a traumas ocorridos em outras existências, onde a pessoa então se fecha em si mesma, se isola, e existe então um medo de ser traído, de ser menosprezada. Joana de Ângeles nos esclarece que existe no narcisista uma criança insegura, que permanece no subconsciente do seu ser adulto e o faz infeliz pelo fato de o fazer ter comportamentos ambivalentes, estáveis e ilógicos. E é ainda agravado pelos obsessores, pois possuindo um sentimento egoísta, atrai para perto de si irmãos nessa sintonia. O tratamento espiritual, então, nesse sentido, são reflexões dolorosas que o fazem, então, a pensar nas suas atitudes para mudar esse comportamento. Certamente, o aumento do suicídio em crianças e adolescentes não tem uma única variável explicativa, mas não há como negar que a fragilidade psíquica dos jovens de hoje é fruto de uma criação superprotetora que os tem tornado muito vulneráveis. Chamamos, nesse sentido, para a responsabilidade dos pais, onde nos esclarece no Livro dos Espíritos, na pergunta 208. Os pais, têm por missão desenvolver o espírito de seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa de muita seriedade e serão, então, responsabilizados na parte que lhes cabe se falharem. A revelação, então, da cumplicidade com os filhos é uma conquista que deve ser, então, preservada. Mas como tudo na vida necessita de equilíbrio, pois sem ele a autoridade se perde. Então, pais que são permissivos demais com crianças tendem a pagar um alto preço, uma vez que ao perderem a autoridade, criam uma espécie de vácuo de poder, obrigando, então, a criança a assumirem o controle. O controle é um papel que deve sempre pertencer aos responsáveis. Este vácuo pode, então, criar um perigoso abismo, comprometendo o papel dos pais, que, como adultos, devem agir, então, com mais maturidade e equilíbrio nas suas próprias emoções, constituindo, assim, um relacionamento familiar com base, então, no respeito. É importante também considerar o chamado suicídio indireto, quando o adolescente, vivendo um ambiente de lutas e sem uma base familiar sólida de orientação segura, desgasta suas forças morais e emocionais. Aos pais, cabe então a nobre tarefa de amparar os filhos com muito amor para que se sintam acolhidos e consigam superar esses estados de sofrimento, de choques e dores. Esse apoio deve ser então fortalecido pela educação, por meio de exercícios moralizadores, ajudando-os a transformar gradualmente suas disposições mentais na busca de um rumo feliz que tanto almejam. E não podemos falar de crianças e adolescentes sem falar da escola, né? Então, de acordo com Dalmo Duque dos Santos, no livro Espíritos nas Escolas, a escola não é somente um espaço físico, mas principalmente um espaço mental. Elas possuem uma vida social própria, mas também a equivalência etérica, paralela à sua existência material, em que todas as atividades sofrem com as interferências positivas ou negativas da espiritualidade. Os espíritos habitam essas esferas de acordo com seu padrão mental vibratório. Assim, o pensamento animado pela vontade e pelos sentimentos percorrem sem limites qualquer dimensão ou distância nos planos da criação.
Com essa fala, nós já temos uma ideia da influência espiritual que está atuando nas escolas nos dias de hoje, onde a demanda de necessidades individuais dos alunos cada dia aumenta, trazendo não só a questão individual, mas também a questão coletiva, quando vemos que essa influência começa a se espalhar de forma desequilibrada. Todos os habitantes encarnados do nosso planeta, em qualquer idade, estão sujeitos às leis de Deus e às consequências dos seus atos, como a lei de retorno ou doenças gravadas no perispírito como produto do desequilíbrio mental de outras existências. Ver crianças e adolescentes em diferentes estados de sofrimento físico e moral é muitas vezes desesperador e chocante para quem não sabe as causas reais dessas situações. Sabendo que tudo isso tem uma origem espiritual, temos um significado mais amplo e educativo para o espírito. Mudamos completamente o nosso ponto de vista sobre essas situações. Outra informação importante é que devemos lembrar que crianças e jovens de hoje estão em um período existencial, o que chamamos de transição planetária, no qual as mudanças são muito mais velozes e suscetíveis às influências externas. A idade biológica nem sempre corresponde à idade mental. Porém, na perspectiva existencial do espírito encarnado, existe um plano, né, uma equação embutida na mente em forma de compromisso individual, um fator que pode ser percebido quando olhamos pela ótica das chamadas idades espirituais, e elas são sucessivamente rompidas de acordo com o potencial e o livre-arbítrio de cada espírito. É muito importante também ficar atento para todas as situações que revelam desequilíbrio e os pedidos de socorro por parte das crianças e adolescentes. São perturbações de vários tipos que se tornam conhecidas pela repetição de características. Nessas situações, professores e funcionários atuam como médiums, né? Realmente, muito deles possuem essa faculdade relativamente desenvolvida através da intuição e são usados para enviar mensagens dos mentores para os alunos e também para os pais. Não se pode perder a oportunidade de ouvir e compartilhar as dificuldades de quem está precisando de ajuda. Por outro lado, nós temos que entender que nem todas as pessoas possuem maturidade para reconhecer as verdades e as revelações espirituais, mas possuem e assimilam valores simbólicos, através de metáforas como as parábolas de Jesus. Assim, nem sempre é necessário fazer discursos doutrinários para auxiliar as pessoas. A postura revela quem somos na realidade, sem aquela marca exterior das ideias e das crenças que possuímos. Então, as aulas, né, e demais atividades são constantemente inspiradas pelos espíritos mentores das escolas. Sempre que acontecem situações assim de discussões, de brigas, agressões físicas, né, entre os alunos durante as aulas ou na hora do recreio, ou situações de bullying, né, preconceito, racismo, o motivo quase sempre é a presença de alunos desequilibrados que muitas vezes trazem uma demanda familiar, emocional e, por consequência, espiritual. Então, nesse sentido, o auxílio deve ser direcionado em forma de oração aos mentores das escolas e também aos mentores dos alunos. Essas solicitações de contato dão resultados excelentes e podem ser feitas durante as nossas preces, as nossas meditações e também no próprio ambiente escolar, nas situações exigidas. Recebemos nessas ocasiões, além do socorro espiritual, preciosas instruções para lidar com as pessoas envolvidas e com os problemas que nos incomodam. São momentos muito importantes em que perdoamos e pedimos perdão, fazemos promessas de auxílio
e recebemos votos de confiança e respeito de pessoas que jamais adotariam. Não somente os professores podem solicitar essa ajuda, mas os familiares também. Ter calma na condução das soluções e ter a escola como uma aliada e não como uma inimiga, pois há um bem em comum às duas instituições, que é o filho, né, o aluno. Muitos professores passam mais tempo na escola que em suas próprias casas, tendo sim um sentimento de preocupação por aqueles que ali está na sua vida. Rossandro Klingen disse uma vez a seguinte frase: não dá para a escola ser uma segunda casa sem a família ser a primeira escola. Então, assumir a responsabilidade e o ensinamento de valores básicos como a disciplina, o respeito e os limites. Né? O que acontece é que os pais continuam fazendo o que na psicanálise a gente chama de elementos primitivos dos mecanismos de defesa do ego. O ego tenta evitar o sofrimento imediato que o reconhecimento da realidade traria, que é entender e se apropriar da responsabilidade da criação dos filhos sem culpar o professor. Rossandro ainda ressalta que não se pode terceirizar a educação moral dos filhos, sendo uma tarefa da família. A escola colabora e, não havendo respeito em casa, não haverá respeito na escola. Vale lembrar que a família e a escola não são rivais. Eles trabalham com o mesmo objetivo, que é dotar as crianças de competências emocionais e intelectuais para enfrentar os desafios que a vida trará. Em relação aos episódios violentos em escolas, assim como outros tipos de violência, refletem uma sociedade e um sistema doente, que precisa de mudanças urgentes nas suas bases. Sem esquecer, né, que o Espiritismo também explica que os comportamentos violentos são consequência da bagagem espiritual que esses espíritos ainda inclinados ao mal trazem de outras encarnações, abrindo espaço de acordo com a lei de afinidade entre encarnados e desencarnados para influências de espíritos obsessores que ainda desejam a vingança e a violência, criando-se, então, fortes processos de obsessão e até mesmo casos de possessão. A violência é fruto da imperfeição moral e da predominância dos instintos agressivos. Para que exista paz no mundo, o caminho se fará com a transformação moral de cada indivíduo, com o envolvimento da família, da escola e da sociedade. Assim, temos na pergunta 775 do Livro dos Espíritos: qual seria para a sociedade o resultado do enfraquecimento dos laços de família? E a resposta: o aumento do egoísmo. Então, se desejamos um mundo melhor e mais pacífico, é preciso que cada um faça a sua parte, agindo no bem, lutando pela transformação do planeta. Lembrando o grande líder humanista, Gandhi, que disse: seja a mudança que você quer ver no mundo. E entre essas mudanças, nós temos também as mudanças tecnológicas, não é mesmo, Patrick? Isso mesmo, Thaís. As questões tecnológicas, elas são um dos fatores aí de risco. O uso, então, excessivo de celulares e das telas digitais conectadas à internet tem se tornado aí um fator crescente de preocupação para a saúde mental de crianças e adolescentes. Esse comportamento ele está associado, então, à dependência, ao vício, à ansiedade, à depressão, sedentarismo e problemas de sono. Além disso, existem aí riscos significativos, né, como a exposição a conteúdos inadequados, o cyberbullying, a exploração sexual, aliciamento para atividades criminosas e estímulos aí ao ódio e ao preconceito. Durante, então, o período de isolamento social imposto pela pandemia do Covid-19, o aumento do uso da internet e das redes sociais ampliou a exposição virtual, agravando aí a saúde mental dos jovens.
a superexposição digital e a diluição das fronteiras, então, entre o que é público e o privado, foram aí apontados como fatores que aumentaram a vulnerabilidade dos adolescentes a práticas aí prejudiciais, incluindo aí desafios que envolvem aí autolesões. Muitos jovens relataram então irritação, insônia e tristezas e alto índices de ansiedade e depressão. O impacto, então, foi particularmente severo entre os grupos mais vulneráveis, como adolescentes, então, de minorias étnicas e de baixa renda, que enfrentaram, então, maior estresse devido aí às dificuldades financeiras e ao medo da infecção. Então, vamos entender um pouco mais sobre isso. Há no nosso cérebro, então, uma área denominada de sistema de recompensa, que, diante de uma atividade agradável, libera, então, a dopamina, que é então um neurotransmissor que dá essa sensação de prazer. A atividade, então, sendo prazerosa, ela gera motivação para realizá-la novamente, produzindo, então, aí um ciclo difícil de ser interrompido, a não ser parar a execução com uma outra atividade que também aí gere prazer. Então, levar uma criança a interromper esse ciclo para cumprir, então, determinadas obrigações é fonte de profunda irritação. E muito dessa irritação é explicada, então, pela presença do cortisol, que é também chamado aí de hormônio do estresse, que é acumulado, então, no corpo e que precisa de pelo menos aí de 8 a 9 horas de sono para ser eliminado. Como na maioria das vezes a criança não tem esse tempo de sono para recuperar o seu estado, ela então se mantém com isso irritada. Essa condição, então, leva a consequências para o seu desenvolvimento, como, então, atraso na aquisição da fala, no desenvolvimento cognitivo, motor e emocional, e também na capacidade de interagir com o outro, provocando, assim, ansiedade, além do isolamento social. A neuropediatria defende a chamada fórmula dos 4 passos em relação, então, ao uso da tela. Não de manhã, não durante as refeições, não no quarto e não na hora de dormir. Muitos pais, mais atentos, já estão seguindo então essas orientações. E espiritualmente falando, o uso das telas entra no que se chama de vícios modernos, que são muitos os exemplos encontrados, então, que retiram o espírito do seu foco principal, gerando então desajustes e agravando a sua oportunidade reencarnatória. Quando trazemos isso então à infância, vemos então que esses desajustes estão começando muito cedo e ecoando então no ser e controlando a sua jornada, levando ao distanciamento do seu caminho, criando aí vínculos com entidades inferiores que vibram nessa mesma frequência, formando então ciclos prejudiciais que perpetuam aí o sofrimento. Ao permitir então que uma criança caia em comportamentos viciantes, auxiliamos então que ela retarde o seu avanço espiritual, auxiliando então que ela se coloque numa situação de dor e de provas profundas. Combater os vícios modernos requer então uma reflexão, disciplina e espiritualização, reconhecendo em primeiro lugar os impactos que eles exercem sobre todos nós, e a partir daí traz do exemplo e com atividades físicas ou atividades elevadas como aí leituras, jogos em famílias e passeios. Segundo, então, Joana de Ângeles, então, no livro Vida Feliz, somos, então, responsáveis pelos ambientes espirituais em que vivemos, pois são frutos dos nossos pensamentos. Os maus pensamentos intoxicam a alma, atraem o pessimismo e as presenças doentias dos espíritos perturbados e maus. Sendo assim, comportamentos agressivos, brigas constantes, ofensas e desrespeitos são, como sabemos, fatores contrários à manutenção, então, da paz no santuário doméstico. E outro tema fundamental para a saúde mental das crianças e dos adolescentes é o combate ao bullying, que ocorre tanto no ambiente escolar quanto no mundo virtual. O bullying pode se manifestar de várias formas, incluindo física, verbal, psicológica ou virtual, que é o cyberbullying. São agressões repetidas, intencionais, destinadas a causar dor, angústia e humilhação, afetando principalmente adolescentes e jovens.
Quando ocorre na infância, o impacto tende a ser ainda maior, pois a personalidade ainda está em formação e a vítima, muitas vezes, teme relatar o problema por medo de represálias ou por vergonha e descrença. Durante a adolescência, o período marcado por mudanças físicas, emocionais e sociais, os jovens são especialmente vulneráveis aos efeitos do bullying. Há consequências para a vítima, como baixa autoestima e autoconfiança, a ansiedade, depressão, sintomas de estresse, queda no desempenho escolar, evasão escolar, problemas de relacionamento e de socialização. Mas também há consequências para o agressor, que é a maior tendência a comportamentos antissociais, problemas disciplinares e legais, dificuldades futuras em manter relacionamentos saudáveis. E aí, lembrando que a criança que comete o bullying, ela faz para se sentir superior, melhor do que o outro, seja porque já sofreu bullying anteriormente ou porque se sente inferiorizada e precisa da agressão para se sentir bem. A Pesquisa Nacional da Saúde do Escolar de 2019 revelou que 12% dos estudantes de 13 a 17 anos admitiram ter praticado bullying, enquanto 23% relatam ter sido vítimas de provocações que causaram humilhação ou desconforto nos 30 dias anteriores à pesquisa. Os principais motivos para essas provocações incluíam a aparência do corpo, em 16,5%, a aparência do rosto, com 11,6%, e a cor e a raça, com 4,6%, e esses são dados do IBGE. Além disso, dados do Ministério da Educação indicam que houve um aumento significativo nos casos de violência escolar nos últimos anos. Em 2023, foram registrados 9.530 denúncias de violências nas escolas, representando um aumento de cerca de 50% em relação ao ano anterior. Outra situação muito importante decorrente dos meios digitais é a questão dos memes, que são aquelas figuras muito compartilhadas em tom de brincadeira que levaram a uma exposição de muitas crianças e adolescentes que hoje em dia fazem tratamento psicológico, algumas tiveram que mudar de cidade e levaram a outras ao suicídio. Antes de compartilhar um meme, lembre-se que por trás pode haver uma pessoa em sofrimento. Vamos falar agora, então, sobre a tendência ao suicídio na infância. As estatísticas globais mostram um crescimento alarmante do suicídio entre adolescentes, o que é motivo, então, de grande preocupação. E surge, então, a pergunta: como uma criança ou um adolescente, ainda tão jovem, pode chegar, então, a cogitar a tirar a própria vida? Além, então, dos fatores de risco já comentados, como os transtornos mentais, o histórico familiar, bullying, cyberbullying, o abuso ou negligências e outros que aumentam aí a probabilidade de pensamentos ou tentativas suicidas, Sueli Caldas-Schubert, em Mediunidade e Obsessão em Crianças, explica que esses jovens são espíritos antigos, com experiências aí milenares, e essa visão permite então compreender de forma racional situações aí de sofrimento aí extremo. A doutrina também aponta a relação então entre obsessão e suicídio. Quando há então a influência do obsessor é intensa, ideias suicidas podem então se impor à vítima, quase como ordens que ela se sente então obrigada de cumprir. Além disso, dívidas espirituais do passado podem então tornar o indivíduo vulnerável. A culpa associada a essas dívidas enfraquece então o espírito, facilitando então a ação da influência negativa. No livro Temas da Vida e da Morte, Manuel então Filomeno de Miranda destaca a opinião de alguns profissionais da saúde mental materialistas, que afirmam que a baixa da serotonina no cérebro seria então responsável pelo impulso suicida. Segundo esses autores, os neurotransmissores que regulam então a atividade cerebral
e influenciam então a esfera emocional, estariam então ligados a diversas manifestações psíquicas, emocionais e físicas. No entanto, Miranda esclarece que esses neurotransmissores não são a causa principal, mas sim efeitos de fatores mais profundos. E esses fatores, eles têm origem no espírito, que dirige então a atividade cerebral e se expressa na mente e na fisiologia, atuando então sobre os microinstrumentos que compõem então a sede física e regulam então funções essenciais à vida humana, incluindo então o pensamento e outras atividades vitais. Miranda, referindo-se então ao suicídio, aduz que este assume então uma gravidade e constrangimentos maiores quando crianças, pois ainda não respondem com discernimento e optam pela decisão, citando então fatores que então podem contribuir para isso. O primeiro fator, lares então desajustados e das famílias desorganizadas, vazias, desprovidas do afeto, que então alimentam aí os centros vitais da energia. O segundo fator, suicidas então do passado que renascem trazendo então as marcas do gesto anterior. Muitas vezes, sem equilíbrio então suficiente, convivem então com dores e dramas impostos pelos adultos que não os compreendem. Sentindo então-se culpados e sobrecarregados, podem repetir o ato, entrando então em experiências dolorosas que se tornam aí expiações difíceis. Contudo, essas situações não são então imposições da lei divina, mas reflexos da fragilidade moral e espiritual do ser. Sempre existem então recursos de fortalecimento interior, já que Deus, em sua misericórdia infinita, acolhe e ampara todos os seus filhos. Percebemos assim a grande importância então do apoio e da compreensão da família, que devem seguir então com atenção as orientações médicas e espirituais, agindo sempre com amor e com perseverança, a fim de proporcionar o melhor amparo ao filho. Lembrando então que Herculano Pires cita que a família não é formada ao acaso. Emmanuel ensina que o lar é uma verdadeira escola viva das almas, aonde se reencontram aqueles que em existências passadas assumiram compromissos entre si e que agora retornam em busca então de reajuste e equilíbrio ou para fortalecer aí laços afetivos já construídos. Muito bem, então vamos falar um pouquinho agora sobre o amigo invisível na infância, né? Esclarecer alguns pontos. Muitas crianças dizem brincar ou conversar com um amigo invisível. Para o Espiritismo, muitas vezes não se trata de mera imaginação, mas da sensibilidade espiritual infantil que ainda é mais aberta ao contato com o plano espiritual. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 383, nos comentários, né, ele coloca que, na criança, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação à vida terrena, conservando mais viva a lembrança da vida espiritual e maior sensibilidade para perceber a presença dos espíritos. Esse amigo, ele pode ser um espírito protetor, né, um espírito simpático, ou mesmo fruto da lembrança de experiências anteriores. A psicologia explica o amigo imaginário como parte do desenvolvimento saudável da criança. Já o espiritismo amplia essa visão, dizendo que pode haver casos em que realmente exista um companheiro espiritual dialogando com a criança. Contudo, nem todo amigo invisível é benéfico. Por isso, é importante que os pais observem a conduta da criança. Se, ao conversar com esse amigo invisível, ela apresenta medo, angústia ou isolamento, ou se o contato é natural, que é mais leve, que é saudável. O evangelho no lar, a prece em família e a boa convivência são recursos essenciais para estar aí fortalecendo a criança e fortalecer também a presença de bons espíritos. Sempre cabe à família acompanhar com amor e equilíbrio, né, buscando o amparo na oração e no esclarecimento doutrinário. Bem, e agora vamos ver então a prevenção aí contra o suicídio entre crianças e adolescentes.
O suicídio, então, entre crianças e adolescentes é um problema, então, de saúde pública, que exige, então, uma atenção especial de familiares, educadores e profissionais de saúde. Os estudos, então, apontam que fatores emocionais, espirituais, sociais e familiares contribuem para o risco, sendo, então, a prevenção fundamental. É importante estar, então, atento às mudanças de comportamento que possam indicar, então, sofrimento emocional intenso, como a gente já comentou. A prevenção ocorre por meio de quais questões? Né? Pelo diálogo aberto, né? Criar um espaço seguro para que a criança ou adolescente fale sobre os sentimentos, ter o apoio emocional, então reforçar a autoestima, reconhecer as conquistas, incentivar hobbies, esportes e atividades criativas, ouvir, né, sem julgamento, né, com isso desenvolver aí a empatia. Ficar atento, então, aos sinais, observar as mudanças de comportamento e procurar ajuda cedo. Entrar em contato com os profissionais de saúde mental, psicólogos e psiquiatras, então, que podem oferecer um tratamento adequado em casos aí de crises, aí, né, procure o apoio. Criar um ambiente seguro, então, limitar o acesso, então, a meios letais. Né, programas escolares de conscientização e meditação de conflitos podem ajudar. Promover, então, habilidades de enfrentamento de problemas e resolução de conflitos. Ensinar a reconhecer e a expressar emoções de forma saudável. E, claro, o envolvimento da família e o acompanhamento ali constante. Então, a prevenção, ela depende da atenção, do amor e do cuidado contínuo de pais, educadores e comunidade. Estar atento aos sinais, oferecer uma escuta, então, ativa e buscar ajuda profissional quando necessário, são medidas essenciais aí para proteger vidas e promover, então, a saúde emocional. E também nós temos o tratamento espiritual, né? Que busca auxiliar o indivíduo através de recursos da espiritualidade, harmonizando o corpo, a mente e o espírito. Ele é baseado na premissa de que muitos desequilíbrios físicos, emocionais ou psicológicos têm reflexos espirituais, podendo ser amenizados pelas preces, pelas vibrações de amor, pelas irradiações e orientações de espíritos amigos. Então, o objetivo, né, desse tratamento espiritual é proporcionar o equilíbrio emocional e mental, amenizar o sofrimento, a angústia, favorecer a recuperação da saúde física, né, quando possível, como consequência da harmonia interior, fortalecer a fé, a esperança, a resignação diante das provas da vida, promover a conexão com a espiritualidade, né, protetora, os bons pensamentos, e entre os principais recursos utilizados, nós temos as preces, né, as orações, as irradiações, os passes espirituais, a assistência espiritual direta, né, por meio da conversa fraterna, a evangelização e o estudo, né, onde o aprendizado dos princípios do bem fortalece o espírito e auxilia na superação dos vícios, das dores emocionais e pensamentos negativos. A evangelização espírita, onde Sueli Caldas Schubert chama atenção para a importância das aulas, né, de evangelização espírita, quando os pequenininhos ainda são extremamente ajudados pelos ensinamentos ministrados e oferecidos por meio das luzes dos esclarecimentos espírita cristão que tanto carecem. E também conversar com a criança enquanto ela dorme, ler o evangelho, né, dizer o quanto ela é importante, o quanto ela é amada naquela família, fortalecendo os laços espirituais e materiais. O benefício do tratamento espiritual, então, ele reduz a ansiedade, o medo, a depressão, você tem maior sensação de paz, de segurança interior, ao aumento da capacidade de enfrentar as provas e os desafios, o fortalecimento da fé, da confiança na providência divina, o apoio, né, aos familiares em situações de sofrimento.
Então, o tratamento espiritual, ele não vai substituir os cuidados médicos, né, ou psicológicos, mas ele atua de uma forma complementar, auxiliando no equilíbrio interior e fortalecendo a saúde emocional e mental do paciente. O tratamento espiritual, então, ele é uma prática de amor, né, de solidariedade, de fé, que promove a harmonização do ser humano com as leis divinas. E através dele, o espírito recebe o consolo, a orientação e a força para superar suas provas, né? Reconquistar a sua paz e caminhar rumo à evolução moral e espiritual. Então, encerramos aí mais um episódio do nosso projeto Setembro Ano Todo, com o coração aí repleto de gratidão e luz. Agradecemos aí de forma sincera pela presença amorosa de cada um de vocês, pelos comentários fraternos, pelas curtidas generosas e, sobretudo, por cada energia de carinho que foi compartilhada e que fortalece ainda mais esse trabalho. A missão do Espiritismo é educar para salvar. Tenhamos nós, espíritas, a certeza dessa revelação, pois enquanto este fato não penetrar em nossas mentes e corações, não saberemos acolher com compreensão essas almas enfermas necessitadas de infinito amor. Que o conhecimento seja o aliado à espiritualidade e continue sendo o farol e guia de nossos passos. Até o próximo encontro, com a bênção de Deus e o amparo amoroso dos nossos amigos espirituais. E lembre-se, você nunca está sozinho. Lembremos que a criança é um espírito em evolução. São almas milenares que necessitam do nosso auxílio para não estarem suscetíveis às influências tanto terrenas quanto espirituais. Nesse sentido, fortalecemos nossa responsabilidade com a ajuda dos nossos mentores espirituais, para que elas possam chegar a bom grado em sua existência, realizando seu planejamento espiritual com sucesso. Aproveitamos para convidar você a revisitar os episódios anteriores da nossa série mensal, onde cada reflexão sobre uma doença mental à luz do Espiritismo, que foi preparada com carinho e propósito para você. E deixamos um convite especial para que acessem a nossa playlist de preces espíritas, preparada com muito carinho para que possamos continuar unidos em oração e vibrações de paz. Se ainda não fez, curta, comente, compartilhe com aqueles que possam se beneficiar dessas mensagens e inscreva-se em nosso canal. Que Deus abençoe a cada um de vocês.